Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Fabrício Tolotti e hoje, juntamente ao meu colega Fernando Schneider, estarei apresentando o trabalho referente a métodos de ordenação, ministrado pela docente Otília Barbosa. Você quer descobrir os principais métodos de ordenação? Então, vem com a gente. Lembrando que os métodos de ordenação, eles são classificados em dois, que seriam a ordenação interna e a ordenação externa. Dentro da ordenação interna, nós temos a classificação dos métodos simples e os métodos eficientes. Nesse vídeo veremos um pouco somente da ordenação interna. Passando para os métodos simples, então, os métodos simples eles são adequados para pequenos vetores. São programas pequenos e fáceis de entender. Bons exemplos deles são o Insertion Sort, o Selection Sort e o Bubble Sort. O Insertion Sort é a classificação por inserção. Ele é um método de percorrer um vetor de elementos da esquerda para a direita e, à medida que vai avançando, classifica os elementos à esquerda. Ele é considerado um método de classificação estável. O funcionamento ele é bem simples. Ele consiste em praticamente cada etapa selecionar o próximo item da sequência, começando pelo segundo elemento, e colocá-lo em sua devida posição de acordo com os critérios de ordenação. O Selection Sort, a sua ordenação por seleção, consiste em selecionar o menor item e colocá-lo na primeira posição. Selecionar o segundo menor item e colocá-lo na segunda posição, seguindo esses passos até que reste um elemento, e ele não é um algoritmo estável. Passando aqui para a questão dos métodos eficientes. Os métodos eficientes eles são mais complexos nos detalhes. Eles requerem um número maior de comparações. Eles são projetados para trabalhar com uma quantidade maior de dados e possuem uma maior complexidade. Bons exemplos deles são o Quicksort, o Merge Sort, o Shell Sort, Heap Sort, entre muitos outros que vêm por aí. Bom, agora nós vamos falar sobre o primeiro método de ordenação mais eficiente, que é o Quicksort. Ele é o método mais usado e o mais rápido. E é um algoritmo de comparação que emprega uma estratégia de dividir para conquistar. A ideia básica é dividir o problema e ordenar em um conjunto de N itens em dois problemas menores. Pequenos problemas são classificados independentemente e os resultados são combinados para produzir a solução final. Como que ele funciona? Ele seleciona um elemento da lista que vai ser chamado de pivô. Daí ele reorganiza essa lista de forma que os elementos menores que o pivô fiquem de um lado e os maiores do outro. Essa operação a gente chama de particionamento. E ela classifica recursivamente as sublistas abaixo e acima do pivô, como pode ser visto na imagenzinha ao lado. O próximo método de ordenação é o Merge Sort, que foi criado pelo matemático John von Neumann em 1945, e ele é mais um exemplo de classificação que usa a estratégia de dividir para conquistar. O algoritmo ele divide o problema em pedaços menores, resolve cada pedaço e então combina os resultados, e o vetor depois vai se dividir em duas partes iguais. Cada parte será dividida em duas partes e assim por diante, até que a ordem de um ou dois elementos seja trivial para permanecer. Para unir peças classificadas, os dois elementos de cada peça são separados e o elemento menor é selecionado e é removido de sua peça. Em seguida, ele compara o menor dos demais e assim por diante, até que as peças estejam conectadas e ordenadas. O próximo método é o Shell Sort, que permite a troca de registros que estão distantes entre si, ao contrário do algoritmo de ordenação por inserção, que determina o ponto de inserção trocando itens adjacentes. A complexidade desse algoritmo é desconhecida, ninguém conseguiu encontrar uma fórmula fechada de sua função de complexidade e esse é um método instável. Os itens são separados por H posições, itens distantes são classificados e o elemento na posição x é comparado e trocado com o elemento nas posições x menos h,
se satisfazer a condição de classificação. Aí então ele repete esse processo até h igual a 1, e quando essa condição for verdadeira, o algoritmo é equivalente ao método de interpolação. E por último, mas não menos importante, tem o heap sort, que é bem parecido com o selection sort, o método de seleção, que ele vai selecionar o maior ou o menor item do vetor e depois vai trocar com o item que está na última ou primeira posição do vetor. Ele repete essas duas operações com os n-1 itens restantes e depois com os n-2 itens restantes, e assim sucessivamente até ordenar. Bom, as referências, espero que tenham gostado do nosso vídeo e tenham entendido um pouco sobre os métodos de ordenação. E obrigado pela atenção de todos.